Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje, juntos vamos aqui acompanhar a atualização da minha carteira de fundos imobiliários. E eu já te adianto, hein, a minha carteira realmente caiu. Não foi só você que viu sua carteira de fundos imobiliários cair. Agora, se você me falar que sua carteira subiu, aí eu vou estranhar, meus amigos, porque os fundos imobiliários estão todos em queda praticamente, tá certo? Só se você começou a investir agora, enfim, pegou uma onda boa, fundos imobiliários baratos, aí deu um respiro aí e subiu. Mas no geral, todos os fundos imobiliários estão em queda, tá? Em grande resumo, né, meus amigos, vamos falar que é verdade. Taxa Selic em alta, eu sempre ensino isso aqui para vocês, fundos imobiliários e renda variável para baixo. É normal, tá? Lembrando que o Brasil é um país cíclico, então uma hora a taxa de juros vai estar em alta, uma hora vai estar em baixa. A gente tem que aprender o quê? A entrar no momento certo. E na minha concepção, o momento certo de comprar fundos imobiliários é agora. Pode cair mais? Pode. Mas nós estamos em um momento muito bom para quem fez a lição de casa, tem visão de longo prazo, está com uma graninha sobrando e pode investir. Nesse momento é a hora que a gente tem que investir. Quando a gente vê que tá todo mundo chorando, é a hora que a gente faz bons negócios, tá? Inclusive a mesma coisa para o cenário de ações. Mas nesse vídeo eu vou compartilhar com você como é que tá minha carteira de fundos imobiliários, quanto eu tô recebendo de dividendos, quanto que caiu cada ativo, tá? Então não se sinta sozinho nesse momento. Realmente os fundos imobiliários estão caindo, mas se você tiver uma visão que nesse momento é uma boa oportunidade de compra, tá tudo certo, tudo bem, você vai dormir tranquilo, tranquila e vai fazer bons negócios, tá certo? Vamos olhar aqui, eu trouxe minha colinha, porque eu também não vou lembrar tudo de cabeça, é claro, né? E a gente vai começar falando aqui sobre o índice, o IFIX, que é a mesma coisa que o Ibovespa para as ações, tá certo? O índice IFIX aí nos últimos 6 meses caiu 6%, tá? Então a gente vê aqui uma curva no gráfico para baixo realmente e logo veio com a questão da taxa Selic em alta. Os juros futuros a gente já sabe que vai subir mais ainda para conter essa alta da inflação aqui no Brasil. Os alimentos estão mais caros, né? Enfim, os serviços estão mais caros. Aliás, quero saber de você, né? Pelo menos eu aqui em Santa Catarina, eu tenho ido no supermercado e eu percebo que tá tudo mais caro. Né? As coisas estão ficando mais caras, a gasolina aqui passou de R$6, tá caro mesmo. Quero saber, inclusive, aí na sua cidade, como é que tá a situação, tá? E já aproveitando também, já que nós estamos aqui num bate-papo, vem aqui em cima no canal e já se inscreve, que é muito importante você estar inscrito aqui no meu canal Mestre da Riqueza, e ali tem um sininho também, aperte ele e coloque todas as notificações para que a gente possa estar junto, sincronizado no dia a dia, tá? Mas vamos lá, então a gente viu aqui o gráfico do IFIX, que é a média de todos os fundos imobiliários, tanto de papel como de tijolo, né? Lembrando que o papel vai investir ali nos CRIs e o tijolo em imóveis físicos, tá? Mas enfim, em resumo, os fundos imobiliários estão caindo porque os juros subiram e aí quando a gente tem os juros subindo, os produtos de renda fixa também começam a pagar mais, muitos investidores começam a ver os fundos imobiliários derreter e aí migram, né? Até acabam vendendo na hora errada os seus produtos para migrar para produtos de renda fixa. Muitas vezes os assessores, né, das corretoras que estão ali muito ativos com seus clientes começam a ligar, ó, vamos sair dos fundos imobiliários, tem produto de renda fixa pagando bem. Claro, eles ganham comissão em cima disso, né? Eu respeito, tudo bem, mas eu não ensino isso aqui no meu canal. Eu acho que a gente não deve ficar vendendo ativos da renda variável para migrar para renda fixa. Tem que investir em renda fixa, eu concordo, tem que ter uma carteira diversificada, mas não é para sair vendendo um fundo imobiliário da baixa para comprar renda fixa. Tá tudo muito bom para investir agora. Ações tá bom, renda fixa tá bom, fundos imobiliários tá bom. Então o negócio é trabalhar, fazer sobrar mais dinheiro para que a gente possa comprar aí nessa grande oportunidade que a gente tem, um momento histórico que a gente está vivendo hoje. Tá claro que a alta dos juros não é boa para a economia. A gente está vendo que o Brasil está sofrendo muito com uma economia em alta, inflação em alta, mas para quem conseguiu fazer a lição de casa, quem está conseguindo lidar com caixa bom, quem consegue fazer sobrar dinheiro do salário, é um momento extraordinário para fazer boas compras, tá certo? Mas vamos lá, então vamos falar do primeiro fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, que é o KNR11, tá? Uma das maiores posições que eu tenho. Ele é um fundo imobiliário híbrido, então ele investe 60% em lajes corporativas, que é o setor que está mais sofrendo por estar muito ligado a economia direta, que são aqueles escritórios comerciais, a economia está ruim, as empresas acabam alugando menos escritórios ou até acabam perdendo clientes, aumentando a sua vacância, consequentemente os dividendos vêm menores, tá? KNR11 está sofrendo bastante também, então ele tem 60% em lajes, 40% em galpões. Nos últimos 6 meses, o KNR11 ele caiu aqui, olha lá, 16,38%, realmente uma queda muito expressiva para um ótimo fundo imobiliário que nós temos hoje na Bolsa de Valores. E hoje ele representa 4% do meu patrimônio, tá? Com um valor de R$ 48.070 e tenho aqui um dividendo então de R$ 351 que eu recebi no último mês, o que representou aí uma taxa livre de imposto de renda de 0,73%, lembrando que o imposto de renda não é inserido dentro dos fundos imobiliários nos dividendos,
tá certo? Caso você venda a sua cota, né, e teve lucro, você tem que pagar 20% aí sobre o lucro de imposto de renda, tá bom? Bom, o segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês, ainda em lajes corporativas, e é um belíssimo fundo imobiliário com imóveis na Faria Lima, no Itaim Bibi, são imóveis muito bons ali na capital em São Paulo, né? São lajes corporativas que são muito procuradas por grandes players, como o Google, como o Facebook, enfim, grandes players estão ali localizados porque é a região mais cara, digamos assim, comercial de São Paulo. Tá? E o PVBI tem ótimas lajes comerciais ali, eu gosto muito do PVBI. Mas o PVBI 11 não escapou da queda também, aqui nos últimos 6 meses caiu quase 20% nos últimos 6 meses, abrindo, na minha opinião, uma boa oportunidade. Tá? E ele representa hoje cerca de 4% também da minha carteira, eu tenho R$ 50.458, me pagou um dividendo de R$ 399 no último mês, representando aqui 0,79% limpo de imposto de renda. Tá? Vamos falar ainda em lajes corporativas. Eu tenho agora o HGRE11, um fundo imobiliário que caiu também nos últimos 6 meses 18%. Tá? Ele representa hoje 3% do meu patrimônio. Eu tenho investido R$ 42.626. Tenho um dividendo recebido no último mês de R$ 315, um percentual então de 0,74%. Tá? E aí muita gente vai falar, poxa André, mas 0,74% ao mês é bom? É muito bom. Tá? Se você pensar que se eu for comprar esse imóvel aqui, esse apartamento, colocar para alugar, não vou entrar em outras questões, que é mais difícil de alugar, preciso de muito dinheiro para comprar um imóvel como esse, diferente do fundo imobiliário que a cota é baratinha, tá? Mas você vai pegar em torno aqui de 0,3%, 0,4%. Então 0,7% é quase o dobro do que eu receberia aqui no imóvel como esse, tá? Então realmente é muito bom. Tá? E lembrando que os produtos de renda fixa, em grande parte aí, os que estão pagando 13%, 14% ao ano, você tem um imposto de renda e você tem que abater a inflação também, tá? Cerca de 4, 5% desse rendimento. Então vai vir muito próximo aqui de um fundo imobiliário. Ah, André, mas a gente não tem que descontar a inflação do fundo imobiliário? Bom, os fundos imobiliários de papel, muito deles já estão pagando ali IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9. Então você já está protegido ali, por exemplo. Tá? E nós temos também um reajuste nos contratos dos fundos imobiliários. Porque um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, de laje corporativa, todo ano ele tem o reajuste do IGPM ou do IPCA, enfim, depende do contrato. Então você também, o seu aluguel também está protegido. Fora que a valorização histórica dos fundos imobiliários também já superam a média histórica da inflação, tá? Os bons fundos imobiliários. Então vamos lá, seguindo aqui, trago para você mais um fundo imobiliário que é o RP11, que vem sofrendo muito porque a vacância está alta nesse fundo imobiliário também de lajes corporativas e nos últimos 6 meses ele caiu 14%. O RP11 ele significa 3% do meu patrimônio, cerca de R$ 35.400 para um dividendo de R$ 375,84, ou seja, mais de 1%, 1,06% eu recebi de dividendo nesse mês para o RP11. Seguindo aqui, nós temos o JSRE11, que é administrado pelo Banco Safra, um bom fundo imobiliário também, mas apanhou muito também nos últimos meses. Nos últimos 6 meses caiu 18,47%, tá? E ele representa hoje 3% da minha carteira, cerca de R$ 38.675 para um dividendo recebido de 312, um dividendo então de 0,81%. E antes da gente entrar aqui nos fundos imobiliários de shopping, lembrando que os fundos imobiliários de laje e shopping foram os que mais apanharam, porque eles estão muito ligados à economia do Brasil. Claro, se você não está com seu emprego, se você não está com dinheiro sobrando, você não vai no shopping fazer compra. O lojista não ganha dinheiro e aí, consequentemente, ou ele atrasa o aluguel, ou ele tem que sair da sua loja, abandonar, fechar a loja. E aí o fundo imobiliário acaba sofrendo também e nós, cotistas, recebendo menos dividendos, tá? Então por isso que as lajes e os shoppings estão sofrendo mais nesse momento, os galpões acabam sofrendo menos, porque você sair de um galpão para mudar para um outro, a logística realmente é muito grande, o cliente ali, o inquilino, acaba ficando mais tempo no seu galpão, não tem muito o que fazer, tá bom? Agora, antes da gente entrar aqui nos shopping centers, já quero pedir para você o seguinte, aperta o botãozinho de curtir, me ajuda muito a manter esse canal gratuito de verdade, tá aqui embaixo, é gratuito e vai me ajudar demais a manter esse canal, tá? Bom, seguindo aqui, vamos lá, né? Vamos seguir aqui para o primeiro fundo imobiliário de shopping, então, que é o XPML11, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário de shopping center e que está dando uma ótima oportunidade para quem estava namorando esse fundo imobiliário, achava ele caro, nesse momento ele negocia a um preço muito atrativo. Nos últimos 6 meses ele caiu quase 10%, tá? E hoje o XPML11 representa 10% do meu patrimônio em fundos imobiliários. Tenho R$ 127.231, ele me pagou R$ 1.070,88 para um dividend yield de 0,84%. Tá? E o que está acontecendo nesse momento? Como eu estou comprando bastante cota do XPML11 recentemente, eu consigo aumentar o meu dividendo, porque entendo o seguinte, tá? O fundo imobiliário, ele paga pelo número de cotas e não pelo valor total que você tem investido. Então, se você tem uma cota do XPML11, você vai receber aqui em torno de 0,8%, seguindo a minha estratégia aqui, tá? 0,8% ao ano.
Se eu comprar 2 cotas, eu vou receber o dobro, tá certo? E por aí vai. Quando eu compro uma cota mais barata, eu recebo esse mesmo dividendo. Então, ao pagar mais barato na cota, eu consigo ir aumentando. Então, eu comprando agora mais cotas do XPML11, daqui a pouco talvez eu chegue em 0,9%, tá? Então entenda esse raciocínio porque é muito importante. Bom, seguindo aqui, vamos falar então do VISC11, mais um fundo imobiliário de shopping que eu tenho na minha carteira, caiu quase 17%, 17,3%, tá? E hoje ele representa 4% da minha carteira com valor de R$ 58.339. Recebi em dividendos R$ 450,69, referente a percentual de dividendos 0,77%. O próximo é o MOL11, tenho cerca de 6% do patrimônio, R$ 72.911, recebi em dividendos R$ 574,86, para um dividendo então de 0,79% isento de imposto de renda. E o MOL11 caiu mais de 15%, 15,47% nos últimos 6 meses. Mais um fundo imobiliário de shopping center que eu tenho é o HSML11, que caiu 11,58% nos últimos 6 meses. O HSML11 representa hoje da minha carteira 5% do meu patrimônio de fundos imobiliários, com R$ 59.243. Recebi em dividendos R$ 546,40, um percentual muito bom de 0,92% em dividendos. Vamos entrar agora nos fundos imobiliários de logística, eles que acabaram sofrendo menos aí por toda a história que eu contei para vocês. E o primeiro que eu trago aqui é o BTLG11, que nos últimos 6 meses caiu 8,7%. Percebam que os fundos de logística caíram menos, mas também caíram acompanhando toda essa leva de queda dos fundos imobiliários. Tá? O BTLG11 representa 7% do meu patrimônio, tenho R$ 91.615, R$ 733,98 eu recebi em dividendos, o que representa 0,8%. O próximo é o HGLG11, um dos mais queridos fundos imobiliários que nós temos na bolsa, de excelente qualidade realmente, com ótimos galpões muito bem posicionados. Eu tenho hoje 3% do meu patrimônio nele, porque ele sempre esteve caro para fazer compra, agora ele está mais atrativo, tá? Porque ele tem uma excelência muito grande e o que é muito bom custa caro, tá? Então eu não conseguia muita oportunidade para comprar ele a bons preços. Agora vamos dar uma olhada. Bom, o HGLG11 ele caiu 7% aqui nos últimos 6 meses, tá? E eu tenho cerca de 3% de patrimônio nele, R$ 41.157. Recebi em dividendos R$ 290,40, o que representa um dividendo de 0,71%. O próximo é o LVBI11. O LVBI11 caiu mais de 12% nos últimos 6 meses, 12,76%, tá? Cerca de 6% do meu patrimônio ele representa, tenho R$ 73.995 e um dividendo de R$ 641,70 recebido no último mês, o que representa um percentual de 0,87% em dividendos. O próximo é o XPLG11 e esse realmente caiu mais, tá? Foi o fundo imobiliário de galpão aqui da minha carteira que caiu mais, ele caiu 11,48%, tá? Nos últimos 6 meses. E aí ele representa hoje na minha carteira 4% com R$ 57.781. Recebi em dividendos R$ 462,54, o que representa 0,80% em dividendos. Bom, o HSLG, tinha falado que o XPLG era o que tinha caído mais, eu menti, foi o HSLG11, caiu 17,71% nos últimos 6 meses, ele representa 3% da minha carteira, tenho investido nele R$ 35.200, recebido de dividendos R$ 330 e me pagou um ótimo dividendo de 0,94%. E agora vamos falar dos fundos imobiliários de renda urbana. São aqueles fundos imobiliários que alugam grandes espaços, grandes lojas para supermercados, por exemplo. E o que é interessante desses fundos imobiliários? Porque hoje, por exemplo, um Pão de Açúcar, uma grande rede de supermercado, ela monta toda a sua estrutura, toda a logística de eletricidade, suas geladeiras, tudo certinho. Para ela sair dali é muito difícil, então elas fazem contratos de longo prazo com esses fundos imobiliários. E aí o fundo imobiliário garante uma renda por um longo período. Tá? Então eu trago aqui primeiro o HGRU11, que representa 4% do meu patrimônio em fundos imobiliários. Ele caiu mais de 10%, 10,31% nos últimos 6 meses. Eu tenho R$ 51.171 investidos em HGRU, né, que me pagou R$ 364,65 em dividendos, que representa 0,71% em dividendos. O próximo é um fundo imobiliário que eu tenho comprado bastante nos últimos meses, que é o TRXF11, que segue na mesma linha do HGRU11, eles são muito parecidos. Tá? O TRXF11 ele caiu mais de 7% nos últimos 6 meses, 7,51%. Ele representa 6% do meu patrimônio hoje. Eu tenho R$ 83.953 investidos nele. Recebi em dividendos R$ 757,95, o que representa um dividendo de 0,90%. Né? E aí vamos colocar do lado o HGR11 e o TRXF11. Tá? O que acontece? André, o TRXF11 está pagando mais dividendos do que o HGR11? Não, não significa isso. Tá? Eles podem estar pagando até muito próximo, mas aí entra no que eu te falei. Eu tenho comprado muito TRXF11 agora nas últimas semanas em promoção. Então, meu dividend yield subiu em relação ao HGR11, que eu não fiz compras recentemente, tá?
É legal você ter isso em mente para você entender que quanto mais barato você compra, maior fica o seu aluguel recebido, tá certo? Bom, vamos entrar agora nos fundos imobiliários de papel então, tá? Que investem nos CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, estão atrelados à renda fixa. Os fundos imobiliários de papel, eles têm a tendência de se valorizar menos do que os fundos de tijolo, porém pagam mais dividendos, principalmente com taxa de juros alta aqui no Brasil. Tá? O primeiro que eu trago aqui é o IRDM11, que representa 3% da minha carteira, e ele que caiu 18,15% aqui nos últimos 6 meses, tá? Caiu bastante. Eu tenho hoje em patrimônio R$ 45.241 no IRDM11, ele me pagou R$ 497 em dividendos, o que representa 1,10% de dividendos isento de imposto de renda também. Tá? O próximo é o MCCI11, ele caiu 9,25% nos últimos 6 meses também, e ele representa aqui 3% do meu patrimônio, né? Com R$ 44.674, me pagou em dividendos R$ 390,40, um dividend yield de 0,87%. Seguindo aqui nós temos o RBRR11, caiu 8,12% nos últimos 6 meses, representa 3% aqui do meu patrimônio com valor de R$ 40.245. Me pagou R$ 404,60 em dividendos, com 1% aqui de dividendo então recebido. Tá? O próximo é o VRTA11, que caiu nos últimos 6 meses 7,97%. Eu tenho investido hoje nele 4% do meu patrimônio, com R$ 51.416. Recebi R$ 452 em dividendos e tenho um percentual de 0,88% em dividendos recebidos. E o próximo fundo imobiliário que eu tenho é o RBRY11. Tá? Ele representa hoje 2% do meu patrimônio. Nós temos um valor investido aqui de R$ 23.788. Recebi em dividendos R$ 242,25, o que representa 1,02% em dividendos recebidos. O próximo é o KNHY11, né, um dos menores fundos imobiliários que eu tenho de papel, mas muito bom também. Representa 1% do meu patrimônio. Ele chegou a cair 3,4%, foi mais consistente, aí não caiu tanto, né? E eu tenho R$ 15.208 investidos nele, recebi R$ 151,41 de dividendos, o que representa exatos 1%. Bom, o próximo é o KNSC11, também um ótimo fundo imobiliário para iniciantes, muito seguro, muito consistente. Ele caiu nos últimos 6 meses 1,64%, caiu muito pouco, né? E ele me pagou em dividendos R$ 505,62, sendo que eu tenho de patrimônio 50.730, o que representa 1% redondo de dividendo recebido. Bom, o próximo é o RECR11, ele caiu aqui 14,9%, foi mais acentuada a sua queda. Eu tenho 5% de patrimônio no REC11 e tenho R$ 59.498 para um dividendo recebido de R$ 591,75 e um dividend yield então de 0,99%. E agora vamos falar de 2 FOFs que eu tenho, muito pouco. Comprei lá no início quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Né, eles são fundos de fundos, ou seja, eu entrego o meu dinheiro para um gestor e ele vai comprar outros fundos imobiliários para mim. Então no começo eu comprei alguns FOFs, não faço mais compra de FOFs ultimamente. Tá? O primeiro que eu tenho é o HFOF11, ele representa menos de 1% da minha carteira, tá? E ele caiu 19% aqui nos últimos 6 meses. O próximo é o RBRF11, também representa muito pouco da minha carteira, menos de 0,5% da minha carteira, caiu 17,5% aqui nos últimos meses, tá? E agora vamos aqui para a tabela então consolidada da minha carteira, tá certo? E aqui a gente falou de todos os fundos imobiliários. Hoje eu estou com um total então de R$ 1.309.048, tá? Para um dividend yield recebido de R$ 11.313,33, o que me deu uma média pontual aqui de 0,86% recebido em dividendos, tá certo? Que é uma média muito boa porque está fora aqui a questão do imposto de renda. Caiu limpinho na minha conta corrente, tá certo? Olha aqui, eu puxei aqui no Clube dos Poupadores, inclusive, o gráfico histórico da Selic, né? Então olha aqui, ó. Olha como ela vem em alta, em baixa, ela caiu muito ali em 2020, que teve todo aquele incentivo para a economia, quando a saúde pública teve um caos, aquela doença que todo mundo sabe que aconteceu, tudo ficou fechado, o governo derrubou para 2% a taxa Selic, aqui como mostra no gráfico, realmente era uma taxa irreal e logo voltou a subir, né? Hoje a gente está trabalhando aqui próximo aqui de 11%, 10,75%, mas já chegou a ser 13,75%. Então a gente deve encostar ali em 11,5% até o final do ano e, consequentemente, nos próximos anos a gente vai ver algumas quedas também. Então o mercado ele vai flutuar muito. O importante é você entender o momento certo para você fazer as suas compras. Vamos dar uma olhada aqui no Boletim Focus, inclusive para a gente ver qual que é a perspectiva do mercado para os próximos anos em relação à Selic. Olha aqui, ó, em 2024, então nós temos uma perspectiva de fechar em 11,75%. Tá? Já para 2025, a perspectiva, e lembrando que tudo pode mudar, é de 10,75%, para 2026, 9,5%, para 2027, 9%. Então entendam que ela é cíclica e a qualquer momento do mercado, se a inflação disparar ou se a inflação se controlar, essa taxa Selic ela vai mudar. E também é muito importante que você o quê? Diversifique sua carteira.
né? Porque você vai ter um timing mais certo para você comprar ou vender o que você precisa. Você vai ter uma estratégia. A estratégia precisa estar muito bem montada, muito bem definida. Eu, por exemplo, invisto 30% do meu patrimônio lá nos Estados Unidos. O que aconteceu então com a minha carteira? Os fundos imobiliários caíram, as ações caíram, mas o dólar subiu e a minha carteira nos Estados Unidos subiu. Só para você ter uma ideia, olha aqui, o índice do S&P 500, que representa as 500 maiores e tradicionais empresas dos Estados Unidos, subiu 21,87% aí nesse ano. Tá? Então o que acontece? Caiu muito de um lado, eu ganhei do outro, inclusive com o dólar e com as minhas ações nos Estados Unidos. Por isso a importância de você também diversificar sua carteira, para que você não tome um susto quando o mercado local aqui cair forte. Inclusive lá nos Estados Unidos a gente tem a possibilidade de investir nos REITs, que são primos dos fundos imobiliários. São parecidos, são ativos imobiliários, só que localizados nos Estados Unidos, ou até mesmo você tem REITs lá nos Estados Unidos, né, que você pode comprar na bolsa dos Estados Unidos, que vai investir em vários ativos pelo mundo. Tá? É muito interessante porque você pode ganhar dividendos em dólar e investir nos primos dos fundos imobiliários, porém lá nos Estados Unidos, e o mercado lá é muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil. Tem alguns REITs nos Estados Unidos que tem 4 mil ativos. O XP Malls, por exemplo, que é um dos maiores fundos imobiliários da bolsa, tem 20 e poucos ativos, tá? Então é muito diferente aí a questão e o tamanho dos REITs lá nos Estados Unidos frente aos fundos imobiliários, tá? E, inclusive, os REITs nos Estados Unidos, eles são considerados mais até como estoques, como ações, porque eles têm uma possibilidade de crescimento muito grande, tá? Então eles são tratados como ações mesmo. Aqui os fundos imobiliários eles ficam um pouco mais limitados na questão do crescimento, porém pagando também muito bons dividendos e que ainda são isentos de imposto de renda. Aliás, se você quer ver minha carteira de REITs nos Estados Unidos, já faz o seguinte, comenta aqui embaixo comigo, eu quero, que aí se tiver um bom número de pessoas, eu prometo que eu faço um vídeo trazendo toda a minha carteira de REITs como eu fiz com os fundos imobiliários. Mas fica claro, né, que ao você investir em dólar e nos Estados Unidos, você vai estar protegendo o seu patrimônio, da sua família e também vai evitar esses sustos. Quando o mercado aqui no Brasil cai muito, se você está muito alocado em ações de fundos imobiliários, você vai tomar um susto, tá? Então investir nos Estados Unidos hoje, além de segurança, traz grandes oportunidades para que você também aumente o seu patrimônio com qualidade. Então já pega essa dica. Para você abrir uma conta internacional e poder investir em REITs ou as ações nos Estados Unidos, até títulos de renda fixa nos Estados Unidos, faz o seguinte, invista na Nomad, que inclusive é parceira do nosso canal, tem aí como grande garoto propaganda o Will Smith, então realmente é uma empresa muito séria com grande valor, tá certo? E os seguidores aqui do nosso canal têm vantagens exclusivas. Vamos lá! Você vai ter abertura de conta internacional sem taxa de abertura, sem taxa de corretagem para investir nas maiores empresas do mundo, e isso ajuda realmente muito para quem está começando. Sem taxa de manutenção, você vai ter condições de comprar o dólar mais barato, até mesmo para você viajar, o que ajuda muito. Você vai ter cartão de débito aceito em mais de 180 países, garantindo para você um IOF mais barato. Sala VIP no aeroporto de Guarulhos para quem gosta de viajar, é muito legal. Eu faço o seguinte, utilize o meu cupom 40 dias, tá certo? Vou deixar aqui na tela para você também e garanta aí até $40 de cashback em todas as suas operações de câmbio pelos primeiros 15 dias da abertura de conta, tá certo? Então abra sua conta, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo ou aqui pelo QR Code, posiciona o seu celular no QR Code, você vai ser levado direto aí pro link da Nomad. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.